Quando a gente lê a Bíblia Sagrada, nitidamente nós percebemos, meus amados irmãos, que Deus dotou o ser humano com capacidades e habilidades que Ele não deu para os outros seres vivos. Está nítido que o ser humano foi a coroa da criação divina. Está muito claro que o ser humano foi criado de uma maneira especial. Por exemplo, o ser humano, ele é capaz de tomar decisões e fazer escolhas por si só. Ele decide coisas para a sua vida. Desde as mais simples até as mais complexas. Por exemplo, você e eu escolhemos a roupa para vir hoje à noite, no culto. Coisas simples que a gente faz diariamente. Uma decisão. Não, eu quero ir com essa camisa. Mesmo que alguém diga, não, vá com outra. Mas não, eu quero ir com essa camisa. É uma escolha, uma decisão que você tomou. Coisa simples. O que eu vou comer hoje, qual a mistura que eu vou fazer. Uma coisa simples. Escute. Simples. Mas também o ser humano toma decisões complexas. Por exemplo, o ser humano, ele toma decisão com quem ele vai se relacionar. E tem homem escolhendo se relacionar com outro homem. Tem mulher escolhendo se relacionar com outra mulher. Tem homem casado escolhendo se relacionar com outra mulher. Coisas mais complexas. A grande questão, meus amados irmãos, é que o ser humano ele tem capacidade de tomar decisões e fazer escolhas que irão afetar a sua vida e a vida do seu próximo de maneira positiva ou de maneira negativa. Mas nós temos o poder da decisão. Deus nos dotou disso. E uma frase que está aqui, busquemos, me faz lembrar de algumas coisas. Por exemplo, o ser humano é capaz de buscar a Deus. Está claro. Há quem diga que não. Ah não, porque o homem está morto nos seus delitos e pecados, então ele não pode buscar a Deus. Como um morto vai buscar a Deus? Só que quem lê a Bíblia e vê nitidamente, por exemplo, que Deus diz lá em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso implica dizer que o ser humano pode buscar a Deus, sim. Lembra do que Jesus disse lá em Mateus 6:33? Jesus disse nitidamente, depois de dizer uma série de coisas, Jesus conclui dizendo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Me parece nítido que Deus os capacitou, inclusive, para buscá-lo. Agora, se nós vamos achar ou não a Deus, é outra história. Porque me parece que para algumas pessoas Deus não se deixa achar, mas para uma boa parte das pessoas Deus se deixa achar sim. É interessante também, meus amados irmãos, que essa capacidade de buscar a Deus que o ser humano tem, foi o próprio Deus quem deu. Foi o próprio Deus quem deu. Porque foi Deus quem criou o ser humano. Do jeito que Deus nos capacitou para tomar decisões simples e decisões complexas para o nosso dia a dia, Deus também, Ele nos capacitou, possibilitando a cada um de nós buscá-lo. Irmãos, eu me recuso a acreditar que Deus criou o ser humano como um androide, um robozinho, que é controlado por um controle remoto. Eu me recuso a acreditar nisso. Não. Eu me lembro do Gênesis, quando Deus criou o jardim do Éden. Deus disse a Adão e Eva, olha, de todas as árvores vocês podem comer livremente, mas da que está no meio do jardim, dela não comereis.
Não foi uma instrução de Deus? Foi ou não foi? Foi. Mas o que o homem e a mulher decidiu? Decidiu fazer o quê? Decidiu desobedecer. Uma decisão própria. Uma decisão própria. E aquela decisão que eles tomaram, teve ou não teve consequências para a vida deles? Teve. Toda e qualquer decisão que a gente toma tem uma consequência para a nossa vida. Seja boa ou seja ruim. E a pior catástrofe pode ocorrer na vida de um ser humano é ele recusar a graça de Deus. Quando o ser humano recusa a graça de Deus, o ser humano está dizendo não para Cristo, não para a única possibilidade de ser salvo. E isso implica em consequências eternas. Tem decisões erradas que a gente toma aqui nesse mundo, aqui nessa terra, que elas são corriqueiras, elas são transitórias, passageiras, são consequências momentâneas. Mas tem uma decisão que a gente pode tomar ou não tomar e elas terem consequências eternas. De me render ou não aos pés de Jesus.